O vídeo de hoje vai ser um carrossel de emoções, do tipo que quando você pensa que está tudo perdido, acontece uma reação, e quando você acha que vai haver uma reação, a coisa desanda e piora de vez. O Rei dos Monstros vai ter que lutar lado a lado com um dos seus piores inimigos, e infelizmente pode ser que o planeta esteja realmente condenado a sucumbir aos Trilópodes. Então se prepare e fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? No território do norte da Austrália, um grupo de Trilópodes se apresenta para enfrentar Gorossauro, que após rugir na cara de um deles, morde as garras do Trilópode Beta, enquanto um Alpha o ataca por trás, mordendo sua cauda. Gorossauro mostra toda sua ferocidade, arrancando a garra do Beta. Ele tenta também se livrar do Alpha balançando sua cauda, mas sem sucesso. E nesse breve momento em que ele estava tentando se livrar do Alpha, o Beta contra-ataca com a garra que ainda o restava, acertando-o na cabeça e derrubando o Gorossauro no chão. E enquanto ele estava lá desacordado, os dois Trilópodes se fundem, criando um novo monstro, um Gorossauro Trilópode. O verdadeiro Gorossauro se levanta e tenta atacar o monstro com um chute canguru, mas o Trilópode Gorossauro se abaixa e contra-ataca na mesma moeda, nocauteando-o novamente e arrastando o dinossauro para a cápsula de caça. Enquanto isso, Chaves e Woods são notificados sobre Godzilla, Space Godzilla e a batalha com os Trilópodes em Los Angeles, ao que Chaves pergunta sobre a situação na Austrália. O comando da CKR responde que eles estão fazendo o upload dos dados para os servidores, e ao final a informação estará disponível para revisão. Woods diz a eles que as testemunhas da batalha na Austrália relataram 5 kaijus, mas apenas 2 carcaças foram deixadas para trás. Quando questionado sobre onde estão os 3 restantes, o comando diz que as forças australianas encontraram pegadas e marcas de arrasto que terminam em um maciço alisamento no solo. Woods pergunta se isso significa que algo foi arrastado na área, e que se isso significa que o kaiju poderia ter sido levado para fora da área por via aérea. O comando responde que é possível que sim, e que eles verificarão as redes de monitoramento para qualquer coisa que tenha voado para fora da área. Woods avisa o comando que eles pousarão em 2 horas e que ele verificará os servidores. Quando Woods encerra a ligação, Chaves pergunta o que ele acha disso, e se ele está tendo a mesma sensação que ele, de que isso é o fim de tudo. Woods o lembra que as pessoas pensavam a mesma coisa quando os kaijus apareceram pela primeira vez, e que eles percorreram um longo caminho desde então. Chaves diz a ele que eles estão voltando diretamente para o meio de tudo, e que ele tem um mau pressentimento sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esses novos kaijus que são mais fortes do que os kaijus da Terra, ele e Woods liderando um ataque novamente. Ele ainda diz que talvez seja a responsabilidade deles acabar com isso, em vez de deixar que o destino se encarregue do trabalho. Woods promete a Chaves que eles vão lutar contra os monstros, mas Chaves, questionando a si mesmo, diz que os monstros não estão atacando os humanos, mas sim os kaijus, e pergunta a Woods quais seriam as chances da humanidade depois que os kaijus se forem. As Shobdin, inquietas depois de deixarem as larvas Mothra com os navios da CKR, dizem a eles que Chaves está certo. Woods pede desculpas por fazer isso, já que eles não tinham um outro meio de transportar as larvas, e que eles precisavam correr para falar com o Professor Candy e seu grupo. As Shobdin dizem a eles que as larvas ficarão bem, e elas ajudarão a manter os sobreviventes do ataque às Ilhas dos Monstros a salvo. Quando elas são questionadas sobre o que exatamente são os Trilópodes, as Shobdin simplesmente afirmam que eles não são deste mundo. As criaturas não são nada que elas tenham visto antes, mas que elas também sentem grande raiva e medo vindo dos monstros da Terra, que temem por suas vidas, mas ainda lutam para se defender. Quando questionadas sobre o que pode acontecer se os Trilópodes chegarem a King Caesar antes deles, as Shobdin dizem que não há tempo a perder, nem sequer um segundo, e que esse é o momento de se juntar à luta
agora ou morrer. De repente, elas recebem uma ligação do comando central falando sobre os dois Space Godzillas. Eles ouvem um relato de que um deles está sendo preso com Godzilla em uma formação de cristal, e que eles perderam o rastro de um dos trilópodes. Chaves observa que ele se lembra de uma cena durante o ataque às Ilhas dos Monstros, onde ele parecia ter visto Baragon carregando um outro Baragon. Woods acrescenta que aquilo levou Baragon para algum tipo de cápsula, e nesse momento os dois acabam deduzindo que se tratava de um meio de transporte. Percebendo o que está acontecendo, Woods diz ao comando central que seu ponto de encontro será em Los Angeles, e que eles precisam ajudar Godzilla. De volta a Los Angeles, Godzilla e Space Godzilla encontram uma abertura em sua prisão de cristal e tentam se libertar, mas o Space Godzilla Trilópode fecha a abertura, mantendo assim os dois presos. Apesar dos dois passarem bem longe de serem grandes amigos, Godzilla e Space Godzilla percebem que precisam trabalhar juntos para sobreviver, e a maneira que eles encontram para se livrar daquela prisão foi unir seus poderes, com Godzilla usando sua baforada atômica e Space Godzilla seu Corona Beam. E depois de explodirem aquele casulo de cristal que os aprisionava, Space Godzilla sai babando de raiva. Ele até dá um empurrão em Godzilla, do tipo, fica de boa aí, lagartão, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. Ele dispara mais uma vez seu raio, que acerta o trilópode bem no meio do peito. O alienígena sente o golpe, e como defesa o trilópode forma uma barreira enorme de cristais entre os dois. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse fazer outro movimento, Godzilla dispara uma mega baforada atômica no trilópode. Foi uma mega baforada contínua, que ele mantinha enquanto caminhava em direção ao monstro, e ao final ele acaba criando uma grande explosão, que dá fim à vida do Space Godzilla Trilópode. Exausto depois daquele ataque, e devido à grande quantidade de energia utilizada, Godzilla cai no chão praticamente sem sentidos. E então Space Godzilla, que assistiu aquilo tudo, tenta se aproveitar do momento de fragilidade de seu grande rival, e chuta o Rei dos Monstros nas costas, o que faz Godzilla rolar, ficando de barriga para cima. Então, sem honra ou gratidão alguma, Space Godzilla se prepara para acabar de vez com seu velho inimigo, carregando mais uma vez seu Corona Beam. No entanto, ele avista algo vindo do céu. Era a colmeia Trilópode. Mesmo com uma chance real de eliminar Godzilla, ele entende que tem que sair dali, e frustrado por não poder acabar com o Rei dos Monstros, ele ruge na cara do lagartão ainda desacordado, assume sua forma voadora e se retira para o espaço. A colmeia desce do céu por entre as nuvens, cobrindo parcialmente o sol, parecendo um eclipse e pousando bem ao lado de Godzilla, no mesmo momento que um esquadrão de caça chega, e pode testemunhar a chegada da estrutura alienígena ao solo terrestre. E saca só o tamanho dessa coisa. Dessa vez os caças nem tentaram nada, e não dá para julgá-los por isso. No mínimo podemos dizer que foi uma decisão saudável para eles. Enquanto isso, no Japão, Woods, Chaves e a Shobijin se encontram com Dr. Candy e Yumi Nagata. Woods pergunta se eles já encontraram Jet Jaguar para ajudá-los na batalha em Los Angeles. Yumi diz a eles que ele se perdeu nas profundezas do oceano, em um lugar mais profundo do que qualquer veículo de resgate pode ir. Woods lamenta e lembra que ele já o salvou algumas vezes, e o soldado ainda garante que eles o encontrarão algum dia. Ele questiona os especialistas sobre o rei que as Shobijin descreveram. Dr. Candy explica que é King Caesar, o primeiro protetor da Terra desde milhares de anos atrás, e que ele está localizado em Okinawa. As Shobijin dizem que precisam acordar King Caesar se querem ajudar Godzilla e os outros monstros, mas Dr. Candy questiona as possibilidades de ele não querer ajudar, ou também a possibilidade de Godzilla se voltar contra ele. Dr. Yumi diz a ele que Godzilla precisará de toda a ajuda que puder obter, e que eles deveriam pelo menos tentar, já que simplesmente estão ficando sem opções. Woods então oferece seu esquadrão para acompanhar Lucy e a Shobijin, mas as gêmeas afirmam que os soldados podem irritar o monstro, e dizem que King Caesar luta somente para defender a Terra. Woods retruca que eles estão assumindo um grande risco ao se separarem, e que dessa maneira ele não consegue garantir que todos fiquem seguros. Então ele ordena que elas levem alguns de seus homens nessa busca. De repente, alguém pelo interfone diz a Dr. Yumi para ligar a televisão.
televisão, pois ela precisava ver o que estava acontecendo. Enquanto o grupo olha em estado de choque, incluindo os recém-chegados Lucy, Jason e Christina, uma reportagem mostra Colmeia Trilópodes se abrindo em Los Angeles e liberando vários trilópodes que se movem em direção a um Godzilla ainda inconsciente. E parece que o pior pesadelo de todo mundo pode estar muito perto de acontecer, pois vários trilópodes alfa perfuram Godzilla com suas presas e se combinam com os betas para formar não somente uma, mas várias criaturas parecidas com Godzilla, algo que poderíamos chamar de Trilópodes Godzilla. Olha, já tava ruim, mas agora parece que piorou. Vários trilópodes Godzilla ao mesmo tempo? Pode isso, produção? Será que as Shobidin vão conseguir acordar King Caesar a tempo? E mais, será que ele vai dar conta do recado? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.